Hoje caminhávamos para mais um dia de alta na bolsa, aquele recorde histórico, recorde nominal, né? Mas aí vem uma notícia que faz a bolsa sair do positivo para uma queda de 4%. Nós vamos entender direitinho nesse vídeo o que esperar, tudo isso, entender a situação, entender também o que esperar depois. Eu vou aproveitar para falar de alguns outros temas, como por exemplo um que é um risco que vem lá do Japão. E esse risco, no caso, já está afetando em cheio ali o Bitcoin. Por isso que o Bitcoin anda sofrendo tanto. Bom, já deixa o like no vídeo e vamos começar vendo o que fez a bolsa aqui dar essa revirada de uma hora para outra. Só que antes da gente prosseguir, eu gostaria que todo mundo entendesse qual o cenário que nós estamos na bolsa. Só que para isso a gente precisa voltar um pouquinho atrás. Lá no ano passado nós tínhamos a bolsa desabando, com o Haddad trazendo um corte de gastos com mais gastos, aí o mercado entendeu, não temos mais controle fiscal, a Selic vai subir pra caramba e nesse cenário a bolsa foi desabando, precificando os juros ali em 15% aproximadamente, até um pouquinho mais. E no começo do ano eu comecei a trazer vídeos aqui contra-intuitivos para muitos, né? Que era, na minha visão, naquele preço, a bolsa estava tão barata que a expectativa era subir. No longo prazo era até óbvio, mas isso já poderia acontecer já no curto prazo. Por quê? Por alguns motivos. Um deles é, já estamos ali num limite de juros que não tem muito espaço para subir. Então, se o Brasil realmente perder o rumo por completo, aí sim é um risco de sofrer mais a bolsa, aquela questão da dominância fiscal e tudo mais, era um risco. Mas o meu cenário base é que vamos ficar num juros muito alto, em algum momento a gente vai ver, puxa, esse é o juros teto, e aí daqui para frente a bolsa já vai começar a animar, isso aconteceu, a bolsa foi animando pra caramba ainda, né? E depois a gente vai começar a ver, beleza, agora quando que caiu os juros? Que é mais ou menos a história que nós estamos agora. E isso tudo fez a bolsa subir, só que não é só Brasil. Temos também os Estados Unidos, onde a expectativa era a queda da taxa de juros, e isso também fez animar bastante a bolsa aqui. Só que além disso, temos o fato da nossa bolsa aqui estar tão encolhida, tão barata, com tantas empresas fazendo recompra de ação adoidada nos últimos anos, a nossa bolsa encolheu. Eu disse isso, trouxe até um estudo que o pessoal fez ali, dizendo que a bolsa estava tão encolhida que nos dava a entender que qualquer dinheirinho de pinga que vem do exterior para cá, bolsa tende a subir muito, e é o que tem acontecido, porque o gringo que está lá fora vê os juros deles caindo, Estados Unidos, qualquer dinheirinho que ele põe aqui, a bolsa sente muito, porque a gente não tem ação, a gente está barato, mesmo com essa alta ainda estamos barato, ainda continua com poucas ações, então é um efeito, às vezes parece contra-intuitivo, como que a bolsa está subindo com um cenário tão ruim, então esse é o motivo, né? Esses são os motivos, e além disso, eu dizia lá atrás que a bolsa não estava praticando muito a possibilidade de eleições ter um equilíbrio ali, né? Então vai caminhar para o equilíbrio e em algum momento vai começar a puxar mais para cima. No meio dessa alta toda, isso foi acontecendo também, né? E aí nós temos agora, inclusive, uma reviravolta exatamente nesse ponto das questões eleitorais. Então uma notícia que nem confirmada foi, já traz essa reação bem negativa na bolsa, que estava batendo um recorde, entre aspas, um recorde nominal ali, né? Porque não é um recorde ajustado pela inflação, não é um recorde da bolsa em dólar. Afinal, pensa comigo, o gringo investe em dólar, né? Ele tem dólar ali para investir no Brasil. $1 na gaveta em 2008 até agora ganhando da bolsa. Então eles veem a bolsa também descontada também por essa ótica, não é recorde histórico nada. Mas, enfim, a bolsa estava subindo, batendo recorde nominal e revira para uma queda acentuada por conta de uma escolha aqui do Bolsonaro de colocar o seu filho Flávio Bolsonaro como candidato. E isso nem está confirmado ainda. E por que isso seria ruim? Porque nós estamos numa dinâmica de muito equilíbrio nas eleições. Chegou um momento que o Lula chegou até a ficar para trás, ele se recuperou, abriu um pouquinho de espaço e já começa a perder de novo. Estamos agora na última pesquisa, o Tarcísio, por exemplo, com praticamente um empate técnico aqui com o Lula. E sabendo que o pessoal, muitos não conhecem o Tarcísio, assim como outros governadores que também estão bem cotados ali, quando chegar nas eleições, o pessoal conhece, ele tende a ganhar mais força. Então, é um cenário que está muito em aberto e pode sim ganhar a direita. E quando vem o Flávio Bolsonaro para essa pesquisa, ele divide as atenções da direita. E isso pode ser um grande risco. E a última pesquisa que nos mostra o Eduardo Bolsonaro contra o Lula no segundo turno é da Genial Quest, ali do finzinho de novembro, relativamente nova, 33%
de votos do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e 43% do Lula. 21% branco nulo, não vai votar, ainda tem 3 indecisos. Então o que acontece? O Eduardo Bolsonaro, ele tem muita rejeição, assim como o Lula, tá? E ele indo para o segundo turno contra o Lula, ele fatalmente, na minha visão, vai perder. Porque o Lula ele tem uma base também fiéis ali, o pessoal do Nordeste principalmente, vota mesmo, não quer nem saber, não sabe nem quem é o candidato. Põe lá 13. Se o Lula não se candidatar, ele vai lá e põe 13. Então o que acontece? Ele tem uma base mínima muito forte, embora tenha uma rejeição muito forte também. Ele vai contra outro candidato de altíssima rejeição, mas uma base fiel menor, porque deve ser menor do que o Bolsonaro pai, ele fatalmente vai perder. E aí que está o risco, porque num primeiro turno contra outros candidatos de direita, deve-se dividir os votos, porque tem muita base fã ali da família Bolsonaro. Então os caras vão ver lá Tarcísio e Eduardo Bolsonaro e muitos acabam ficando com o Eduardo Bolsonaro, correndo um grande risco dele ir para o segundo turno, tirando outro de direita, ainda mais se tiver mais de um candidato de direita. Vamos supor que tem Tarcísio, Caiado, ou de repente Tarcísio e Zema, ou Zema e Caiado, sei lá, algum outro aí, e divide os votos, e o Eduardo Bolsonaro já tem uma base mínima, assim como o Lula, ali grande, né? Então, por causa do pai dele, né? Então, acaba indo ali para o segundo turno, e no segundo turno é derrota, não tem jeito. Se for o Eduardo Bolsonaro para o segundo turno, com esse índice de rejeição, ele não vai ganhar o segundo turno. Um exemplo aqui é o Zema. O Zema não é muito conhecido, mas ele consegue 36% dos votos contra 43% do Lula. Na mesma pesquisa, eu estou pegando da mesma data, tá? Então olha como ele já tem um pouco mais de votos, a gente sabe que ele já vai com um pouco mais de votos e menos conhecimento da população, que não conhece tanto ele, com mais espaço para subir e com menos rejeição. É muito mais promissor um Romeu Zema, num segundo turno contra o Lula, do que o Eduardo Bolsonaro, que a gente já sabe que a maioria acaba conhecendo ele já tem um alto índice de rejeição e assim, certamente ele iria perder. Esse é o medo do mercado. E antes da gente voltar lá no Ibovespa e fazer algumas considerações, esse vídeo ele está um pouco mais focado no curto prazo, né? Porque eu ainda considero a bolsa barata para longo prazo, mas a gente está vendo alguns riscos aqui de curto. E um deles é o Japão. A taxa de juros do Japão pode subir novamente. Ela estava ali, ó, a gente volta há pouco, no meio do ano passado ele estava 0,1, aí foi para 0,25, aí foi para 0,5 no começo do ano e foi durante todo esse tempo. E agora existe a expectativa de no finzinho do ano agora, nesse fim de dezembro, aumentar a taxa de juros para 0,75%. E se isso acontecer, tende a afetar o carry trade. O Bitcoin já está sofrendo de cara. É o primeiro que antecipou esse movimento aqui. Também acaba sendo o que mais sofre. Só que como a Bolsa Brasileira ela também é vista como os gringos como um ativo de risco, pode ser afetada aqui no curto prazo também, tá? Mas o que é esse carry trade que está fazendo aí o Bitcoin cair 3% nesse momento? Ele já vinha de queda anteriormente, ameaçou engatar uma recuperação e já cai novamente. O principal medo no momento é o carry trade. E aí, pessoal, até recomendo você que tem conta na Confield, você desce aqui abaixo, qualquer ativo que você tiver, pode estar em uma ação brasileira, americana ou o próprio Bitcoin, você vem aqui abaixo, tem as notícias, tá? E aí temos, o Bitcoin tem o tempo todo notícias, né? E foi aqui que eu abri, por exemplo, notícia dizendo, né, a preocupação do pessoal com o carry trade. Você pode ler um pouco mais, mas resumidamente, o que está acontecendo aqui que está deixando o que é o carry trade está deixando o pessoal com medo? O pessoal pega dinheiro lá no Japão com essa taxa de juros baixíssima aqui de 0,5 e aplica em outros locais. E um dos locais que o pessoal acaba fazendo isso é o Bitcoin, porque ele está pegando um dinheiro alavancado, uma taxa de juros baixíssima, num país que está economicamente tranquilo ali. Então ele faz isso e opera alavancado em ativos de risco também. Então anotem na agenda de vocês que 18 e 19 de dezembro teremos a reunião lá no Japão para decidir os juros que sai no dia 19, qual será os juros. Então pode ser que tenhamos volatilidade na bolsa, principalmente no Bitcoin, mas na verdade o Bitcoin já vem antecipando muito isso. Ele é o mais sensível a isso, o mercado está ligadíssimo, já está caindo, então esses juros realmente indo para 0,75, eu não duvido nada que o Bitcoin acabe subindo. Se ficar em 0,5, com certeza ele vai subir
bem legal ali, tá? E aí, se realmente for para 1%, aí não tem jeito. Ia cair a Bolsa Brasileira, ia cair Bitcoin, ia ser bem triste, mas não deve ir para 1%, tá? Na minha visão. Eles seguraram o ano inteiro, eles vão subir 0,25% se subirem, né? Que é, inclusive, o cenário mais provável que o pessoal tá esperando ali, tá? Aliás, antes da gente voltar ali para o Ibovespa, e aproveitando que a gente está falando de alavancagem, eu compro um pouco de Bitcoin e ações do exterior alavancado e totalmente, na minha visão, livre de riscos e é livre de taxas. Para ser livre de taxas é fácil, é só você investir via corretora Confury, porque aqui não cobra taxa de alavancagem. Eles exigem ali um dinheiro para você colocar como margem, aí tá tranquilo, você se alavanca e não te cobra taxa de alavancagem. E como que eu considero uma coisa para ser totalmente livre de riscos? Para ser totalmente livre de riscos, e entre aspas totalmente, já vão entender, é o seguinte: eu deixo meu dinheiro aqui, eu venho em conta da Confury, caixa, divisas Fiat e simplesmente faço um Pix de real para a corretora, converto imediatamente em dólar e aí eu deixo o dinheiro aqui, ó, dolarizado, rendendo 4,5% ao ano, que é 0,5% a mais do que a taxa de juros americana, que está hoje em 4%. Ela rende proporcional diário, inclusive, então todo dia está rendendo ali. Enquanto eu deixo meu dinheiro rendendo, eu transfiro um pouco só dele aqui para conta trade, não preciso transferir tudo que eu vou comprar. Se eu for comprar, sei lá, exemplo, tá? 5 mil reais de Bitcoin, um exemplo. Dólares, aliás, 5 mil dólares de Bitcoin. Eu posso transferir, sei lá, 3 mil aqui, e o resto eu posso comprar alavancado. É uma forma que eu faço. Já vou mostrar o quanto que eu estou alavancado, não é muito, mas por que eu considero, vamos dizer, totalmente livre de riscos? Porque vamos supor que o Bitcoin caia 10% e fique em queda de 10% por 2 anos. Não tem problema, porque a qualquer momento que eu quiser encerrar essa posição, é só eu transferir o que eu tenho de alavancagem daqui da renda fixa para conta trade e eu zero essa alavancagem. E qual é o risco, assim, que é um risco para qualquer ativo que você investe? De repente, vamos supor que eu invisto na empresa XPTO e também no Bitcoin, e aí vai os Estados Unidos e a China e fecha, combina ali de encerrar o Bitcoin vale 0 agora, a ação que eu investi faliu, pronto. Eu tô com uma alavancagem lá, os meus ativos valem 0, então eu vou ter que cobrir essa alavancagem. É só ter o dinheiro aqui na renda fixa. Só eu transferir daqui para lá. Então eu tendo a cobertura aqui na renda fixa da Confury, pronto. Eu estou totalmente livre de riscos da alavancagem. Só ficar atento e aí vou transferindo eventualmente. Como não me cobra taxas de alavancagem, é tranquilo para mim. Ainda estou ganhando em dobro. Eu estou ganhando no Bitcoin, nas ações e as ações que eu investi dos Estados Unidos estão voando ali. Mesmo as minhas ações já estando em alta antes de eu começar a comprar ações aqui na Confury, mesmo assim, elas já tendo subido muito, elas continuaram a subir. Então eu fui ganhando lá e ganhando cá. Olha como é que está a minha alavancagem. Então eu vim aqui em poder de trade para vocês verem que eu tenho 20 mil e poucos dólares ali comprados em ações americanas e Bitcoin, sendo que, de fato, eu enviei para a conta trading apenas cerca de 14 mil dólares, né? E vocês viram que eu estou comprado em mais de 20 mil dólares, então eu estou alavancado em 6 mil dólares. Isso significa o quê? Que esses 6 mil dólares estão comprados em ações, mas também estão lá na renda fixa rendendo. Eu estou ganhando dos dois lados. Eu economizei na Confury em taxas de corretagem de compra e venda de ações e de taxas de empréstimo, juros ali, 896 dólares. Isso porque eles colocam muito baixo essas taxas de empréstimos aqui na simulação dele de economia. Porque se eles levassem em conta, principalmente o que a gente está falando do Brasil, cara, isso aqui era muito mais do que 896 dólares. Porque é muito caro, a alavancagem aqui não existe, não tem como você fazer. Eu já estou economizando 896 dólares com uma estimativa bem baixinha que eles colocaram. Então, olha o quanto que eu já economizei aqui. Então aqui em cima está o QR Code para você abrir uma conta na Confury, utiliza o meu código de convite TOPACOINS, tudo junto sem acento, para você ganhar recompensas de até 250 dólares e vai ganhar em ações do Banco do Brasil. Enfim, vamos agora então para as considerações finais aqui do Ibovespa. Bom, pessoal, essa queda de 4% do Ibovespa mostra como estamos sensíveis na questão política. Qualquer movimentação nova nas eleições, principalmente no ano que vem, vai mexer muito com a Bolsa. Eu já vivi várias eleições
E a que mais me assustou foi a da governo Dilma ali com a Aécio. Nossa, essa aí era loucura. Subia, disparava e caía, era uma loucura. Então, se preparem para volatilidades, mas temos outros eventos também. A gente ainda está naquele cenário base, pessoal, que é juros brasileiros caindo e juros americanos caindo. Enquanto essas duas premissas estiverem aqui na expectativa positiva, eu vou trazer para vocês atualizações sempre. Ainda vai ter esse negócio puxando para cima, então daqui a pouco volta a subir, então calma, não fica desesperado, né? Tem isso muito positivo. De novo, em questão das eleições, é para cima e para baixo, para ter boas e más notícias ao longo do caminho, tá? E temos outros eventos ainda extras, como o bônus aqui, Carry Trade, dia 19 de dezembro, anota aí. E aquele outro, que esse sim eu tenho que falar que é negativo, a taxação de dividendos. As empresas estão anunciando uma porrada de dividendos agora, tá todo mundo eufórico, vai passando as datacom, e a galera vai começar a ver, caramba, essa empresa anunciou uma porrada de dividendos, talvez, dependendo da empresa, né, ela vai diminuir o dividendo do ano seguinte, e ainda por cima, os próximos dividendos serão taxados, aí é mais uma pressão para baixo dessas empresas, e o governo ele estendeu o prazo, tá? Então agora vai até o fim de abril ali, então temos mais espaço até o começo do ano que vem para as empresas irem anunciando esses dividendos, o que diminui aquele impacto, ia virar o ano, ia ser aquele negócio pesado, agora vai ser um pouco mais diluído, mas ainda assim, aos poucos, vai passando os dividendos, vai tendo essa pressão ali, porque a partir de agora, né? A partir de agora não, a partir ali das empresas terminarem seus anúncios, os próximos dividendos já serão taxados ali para quem ganha mais dividendos, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça do like, é muito importante. Seu like, sua inscrição no canal ativando o sino e o comentário aí do que você acha desse cenário todo que está acontecendo agora. Um abraço e até o próximo. Valeu!